Como é que vocês reagiram quando vocês ficaram sabendo tudo que aconteceu com ela? É assim, eu mesmo fiquei paralisado com aquela notícia, eu vendo ao vivo pelos portais, mas não acreditando que era minha filha. Não, não é minha filha está por aí. E eu até então imaginava que ele poderia ter pego ela e tomado ela e botado assim, um tipo de carcereiro para ela ficar lá. Eu acreditava assim, até ter o bebê e depois eles devolver nossa filha, mas até hoje, até agora mesmo não caiu a ficha direito que a minha filha foi embora. Fez 2 cruzes para levar lá para aquele local onde o corpo dela e os ossos do neném foi encontrado. Quer dizer, tudo contrário ao ciclo da vida, né? A sequência da vida. Um avô tendo que fazer a cruz para colocar na sepultura da neta e do bisneto. Então, assim, tudo invertido, né? Tudo contrário. E assim, todo dia, antes de eu dormir, eu vou orar, lembrando da minha filha, acordo pensando nela. Todo dia eu boto no meu status foto dela, todo santo dia. Não tem como esquecer. Apesar de eu não morar com ela, mas diariamente ela estava em casa. Ela trabalhava, passou muito tempo trabalhando com a tia dela e todo dia ela estava em casa. Todo santo dia. Aí hoje eu tenho mais filhos, mas falta ela. Hoje em dia, se a gente quiser falar com a Débora, a gente vai lá no cemitério olhar para um túmulo. Ele está lá, ele está encarcerado, mas ele está vivo. Ele recebe a visita da mãe dele, ele recebe a visita da esposa, do filho. Nós, se quisermos visitar a Débora, a gente vai ao cemitério. O Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a Débora não está mais aqui. A gente não tem mais aquela comemoração que a gente tinha. O meu irmão, ele nunca vai conhecer aquele neto, né? No dia que o meu neto nasceu, eu chorava de felicidade pelo meu neto ter chegado e chorava de tristeza porque 15 dias depois o meu sobrinho neto nasceria, mas ele não ia nascer. O Arthur Vinícius não chegou e aquelas roupinhas, aquelas coisinhas de neném, tá tudo lá ainda. Tá tudo do mesmo jeito. Mas nunca vai ter um bebezinho para preencher aquela roupinha. Não vai ter um bebezinho para correr, para a gente ensinar a andar, para a gente comemorar um aniversário, como a gente faz com as outras crianças. Quer dizer, tudo isso foi tirado de nós. A gente percebe que mesmo assim vocês ainda ficam colocando cartazes ao redor da cidade, né? Tem alguns dizendo justiça por Arthur e Débora, tem outros dizendo 1 ano sem Arthur e Débora. Por que vocês fazem isso? Porque é uma forma que a gente tem também de não deixar que a Débora seja esquecida, que a Débora não seja só mais um número e que a justiça aconteça, porque infelizmente no nosso país a justiça, quando ela vem, ela demora muito. Eu acompanho os noticiários, os casos das mulheres que foram assassinadas, que demora 3, 4, 5, 10 anos para ser julgado, para que o assassino receba uma condenação, que vá cumprir a pena. Então é uma forma da gente cobrar uma celeridade nessa justiça, para que ela aconteça e aconteça logo. Nós temos pressa, né? Quem perde uma pessoa dessa forma tem pressa, quer ver a justiça acontecer. Então esse é o nosso grito. A gente não tem como fazer de outro jeito, né? Porque nós dependemos das autoridades, nós dependemos do judiciário e o que a gente pode fazer é isso. Então a gente, quanto mais gente souber, quanto mais longe isso chegar, mais pessoas vão cobrar. A justiça vai ser cobrada, as autoridades vão ser pressionadas. Então esse é o nosso grito, é o nosso luto que virou luta. A luta para impedir que casos como o da Débora tornem-se apenas um número se enquadra na pesquisa feita pela doutora em antropologia Flávia Mello. Há 10 anos, ela e sua equipe realizam uma pesquisa sobre feminicídio e violência doméstica na região norte, e recentemente eles divulgaram o produto final. Então, uma visão geral do nosso relatório, ele tem 7 capítulos. A gente teve uma preocupação
em trazer esse material de forma acessível para o público que não é, né, nem do meio do direito, nem do meio acadêmico. Então a gente tem um vocabulário, um glossário, em que as pessoas podem entender melhor alguns termos do mundo do direito e do próprio relatório que acompanham a nossa pesquisa. Tá? E ao longo dos 7 capítulos, a gente também teve um cuidado de explicar todo o trabalho, aquilo que a gente chama na universidade de metodologia, a gente está chamando, né, aqui também a atenção no relatório. Então, nesses cenários, naquilo que a gente chama de cenários, a gente está apresentando de onde vieram, o lugar de onde saíram as informações que a gente analisou em cada um, né, dos capítulos. Então, nós tivemos uma preocupação de olhar para os dados estatísticos, que são as informações do Anuário de Segurança Pública. A gente também estudou os processos judiciais de assassinatos de mulheres e de feminicídios, e nós contamos aqui com especialistas do campo do direito para pesquisa. A gente se concentrou também em matérias jornalísticas e nas redes sociais. Isso foi bastante importante para a gente entender como é que as pessoas reagem na sociedade aos crimes de feminicídio. Nós também entrevistamos lideranças de movimentos sociais e familiares de vítimas de feminicídio. Dentre os casos que vocês estudaram, tem alguma semelhança, particularidades que se assemelham muito de um caso para o outro, do porquê que eles acabaram vindo a acontecer? Infelizmente, o repertório da violência doméstica, nos casos de assassinatos de mulheres e feminicídios, ele tem uma série de coincidências muito comuns. Então, quando esses assassinatos, que são frequentemente classificados como feminicídio, quando esses feminicídios acontecem na esfera doméstica, em geral, esses crimes acontecem à noite. Em geral, os provocadores, os autores, são maridos, ex-maridos, namorados, pessoas afins ao convívio, então que usufruem de um acesso mais livre, né, e que compartilham da privacidade, da intimidade das vítimas. A arma mais utilizada é a arma branca, né, e em geral esses acontecimentos eles não são o primeiro episódio. Então, geralmente, quando se trata de assassinatos de mulheres, feminicídios, que envolvem relações domésticas, a gente está falando de quem? Né? De um agressor que é do convívio íntimo, de um crime que acontece em casa, à noite, com arma branca. E para você que está assistindo a gente, ficou curioso sobre a pesquisa que a gente tem comentado aqui o tempo todo, a pesquisa também que a gente tem usado exatamente para as informações aqui desse programa, a gente vai deixar um link, um QR Code aqui do lado, para você poder acessar e poder ler toda a pesquisa aqui da Flávia sobre esse assunto. A dor ocorre, a vida segue, mas o conhecimento e os sentimentos ficam. Um dia um cara decidiu que a Débora não deveria mais viver. Um dia, o meu avô decidiu que a minha avó não merecia viver. E todo dia, um homem decide que uma mulher não vai mais viver. Só que a família morre uma parte junto com aquela mulher que morreu. Filhos ficam órfãos, mães ficam órfãos de filhos, pais ficam órfãos de filhos. A gente precisa aprimorar as leis, mas aprimorar não é aumentar a punição. O Brasil tem feito sistematicamente só isso, aumentar a punição. A gente precisa aprimorar a lei. Por isso é importante chamar de feminicídio. Então, quando eu deixo de chamar de homicídio e passo a chamar de feminicídio, eu estou dizendo, olha, tem uma coisa aí. Não é que as mulheres, a vida de uma mulher vale mais que a vida de um homem. Mas é que, historicamente, as mulheres morrem muito mais nessas circunstâncias do que os homens. Ah, mas eu conheço uma história de uma mulher que matou o marido. Sim, e a gente conhece milhões de histórias de homens que mataram as suas esposas, né? Então, ambos os crimes estão equivocados, errados e ceifaram a vida de alguém. Mas por que acontece mais com as mulheres, né? Então, a gente não quer que aconteça tanto com os homens quanto conosco. A gente quer que não aconteça nem com os homens e nem conosco. É sempre bem importante a gente parafrasear a Maria da Penha. Ela fala que uma vida sem violência é possível e hoje no Brasil nós temos uma lei para isso. Por muito tempo as mulheres elas foram negligenciadas, a gente não tinha uma lei específica para garantir os direitos de mulheres. Então hoje a gente tem uma lei, nós temos a rede de proteção e nós temos um Estado todo comprometido para que essas mulheres tenham seus direitos garantidos e que nossas meninas tenham uma vida sem violência. É assim que eu queria falar para os pais e mães
irmãs, todas parentes, que quando alguém ligar para você que queira falar, atenda, fale. Em vez de criticar, vai lá, dá um abraço. Cuida, ame. Minha filha ligou, depois eu falo com ela, até hoje. Quem sabe se naquela vez, se eu atendesse, ela teria vindo comigo para cá. Mas não atendi, até hoje estou com isso. Eu costumo dizer que nada compra a nossa paz. A nossa paz é negociável. E hoje em dia eu sou casada. Já tem 2 anos que eu tenho um relacionamento saudável. Que eu não sabia o que era ter um relacionamento saudável. Mas então hoje você é mais feliz? Muito mais. Muito mais. Então você, mulher que está acompanhando, qualquer sinal do tipo, você já deve tomar as providências necessárias e evitar que isso continue acontecendo. Isso daí é apenas o início e pode piorar com o passar do tempo.